Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Sou o professor Cristiano Souza, de História, aqui do SEMEAC, e trago para vocês hoje uma aula super interessante aqui da nossa formação geral básica. Olha o tema da nossa aula, Tratado de Tordesilhas. Esse tema aqui, inclusive, complementa conteúdos anteriores, como, por exemplo, a chegada dos espanhóis e portugueses à América, o formato de colonização dos espanhóis e dos portugueses na América, pessoal. Então aí vamos ver o que aconteceu após essa chegada, após a chegada de espanhóis e portugueses a esse novo continente, a essa América. Acompanha comigo aqui, ó. O Tratado de Tordesilhas, eles estão dividindo o mundo. Em 1494, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, um acordo crucial que dividiu as novas terras descobertas na América. Esse documento moldou o futuro de vastas regiões do globo, estabelecendo bases para a colonização. Interessante é que a conquista espanhola, a chegada dos espanhóis na América foi em 1492, 2 anos antes desse tratado, desse acordo entre Portugal e Espanha. Todavia, os portugueses só se estabelecem na América em 1500, 8 anos depois. Mas já em 1494 havia esse interesse por novas terras. O que nos leva àquele raciocínio. Será mesmo que os portugueses chegaram aqui por acidente, por desvio na rota? Eles não sabiam que iriam encontrar essas terras aqui na América do Sul? Fica a pergunta para vocês pesquisarem e se aprofundarem aí na historiografia. Tudo bem, gente? O fato é que, de conhecimento desse novo território, portugueses e espanhóis vão tratar logo de dividir o mundo, as conquistas, entre eles. O que acontece a partir de então? Inicialmente, nós temos aí um acordo entre eles que é mediado pela Igreja, mediado pelo Papa. É a Bula Papal Intercoetera, ok? A Bula Papal Intercoetera, se você olhar essa imagem aqui à direita, você vai perceber que a Bula Papal Intercoetera, ela é essa primeira linha aqui, ó. Estão vendo aí? Essa primeira linha dividia o mundo entre portugueses e espanhóis, onde portugueses e espanhóis podiam navegar livremente e explorar o território. Observa, o que não pertence aos portugueses com base nessa bula, nesse acordo? O que não pertence? Levando em consideração, tá, pessoal, que tudo que está aqui a leste é de Portugal. Tudo que está aqui, ó, a oeste é da Espanha. Com base nisso, Portugal não tem o quê? Portugal não tem a América. Não tem nada na América. Não tem absolutamente nada. E isso gerou conflitos, tá, gente? Portugal e Espanha já disputavam as terras recém-descobertas, antes mesmo de chegarem aqui. A expansão marítima gerou tensões sobre posse e exploração dos novos mundos. A Bula Papal, em 1493, promulgada aí pelo Papa Alexandre VI, emitiu a Bula Intercoetera. Ela estabeleceu uma linha divisória inicial, mas não satisfez Portugal. Por que não satisfez Portugal? Exatamente. Portugal, por esse acordo inicial, não teria posse nenhuma sobre territórios da América, que os espanhóis já haviam chegado 2 anos antes. Tudo bem? Estão acompanhando bem até aí? Maravilha! Vamos seguir. Os termos do Tratado de Tordesilhas. Gente,
houve a necessidade grande e forte de se estabelecer um novo acordo. O tratado inicial já não satisfez Portugal, de forma nenhuma. Estavam insatisfeitos. Agora, precisava-se de um novo acordo. Um acordo que atendesse portugueses, um acordo que atendesse espanhóis. E qual vai ser esse acordo? O Tratado de Tordesilhas. Olha só, uma linha imaginária então foi traçada a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Imagina o seguinte, olha esse mapa aqui que eu trouxe para vocês. O arquipélago de Cabo Verde fica mais ou menos aqui, tá bom? Vou colocar aqui Cabo Verde, nessa bolinha aí. A linha de Tordesilhas seria a 370 léguas a oeste de Cabo Verde. O oeste é nessa direção. Então, o Tratado de Tordesilhas viria para cá. Que interessante. Agora eu pergunto a vocês, o que Portugal possui? O que Portugal possui? Fala para mim. Exatamente. Portugal possui uma parte do território do Novo Mundo. Uma parte do território que mais tarde vai se chamar América. As terras a leste dessa linha pertenceriam a Portugal. Tudo que está a leste dessa linha, Portugal. Tudo que está a oeste dessa linha, Espanha. Porém, agora Portugal possui uma parte desse território. Ok, gente? Tudo bem com vocês assim? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Estão acompanhando? Maravilha. Objetivos do tratado. Alunos, entendam o seguinte. Esses acordos aí, eles eram fundamentais para delimitar territórios. E vão já programar com isso a exploração que virá a seguir. Tudo bem aí? Maravilha. Objetivos do Tratado de Tordesilhas. Primeiro, reduzir as disputas, minimizar os conflitos territoriais entre potências ibéricas. Em segundo lugar, garantir as rotas, assegurar o acesso a rotas comerciais para as Índias e para a América. Em terceiro lugar, proteger as riquezas, salvaguardar as vastas riquezas das novas terras descobertas. Esses são os três principais objetivos do Tratado de Tordesilhas. Guardem esses objetivos na mente de vocês. Depois, aprofundem-se sobre cada um desses três objetivos. Muito importante isso. Mudanças e contestação. Vocês viram, né? Perceberam que houveram essas mudanças. A expansão portuguesa, então, os portugueses avançaram além da linha, expandindo o território brasileiro. Lembra que o Tratado de Tordesilhas cedeu aos portugueses uma parte da América, e essa parte da América é o litoral brasileiro. Só que os portugueses não respeitavam essa linha e continuavam a avançar para o oeste, expandindo o território brasileiro, interiorizando o desenvolvimento da sua colônia, que era o Brasil. Em segundo lugar, a ausência de outros países não reconheceram o tratado, gerando futuros conflitos internacionais. Você deve ter estudado, com certeza, que inclusive no início da colonização portuguesa aqui na América, os franceses estavam rondando o território aqui da colônia Brasil e estavam se apossando de territórios. Foi aí então que os portugueses despertaram e começaram a introduzir uma economia colonial para atrair o interesse de colonização de outros portugueses, da burguesia portuguesa, enfim. Novos limites.
tratados posteriores redefiniriam limites das colônias no continente. E aí vamos ter, mais à frente, o fim do Tratado de Tordesilhas. Por quê? O principal aqui é a União Ibérica. A união de Portugal e Espanha entre 1580 e 1640 tornou a linha divisória obsoleta. Foi quando o rei de Portugal desapareceu na África, numa campanha, e aí o rei da Espanha reivindicou o trono por ser um parente distante do rei desaparecido português. Portanto, nesse momento, entre essa data que eu coloquei para vocês, o rei da Espanha é rei da Espanha e também controla Portugal. Se ele controla Portugal, ele tem domínio sobre os territórios portugueses. Então não fazia sentido obedecer uma linha que dividia o mundo ou a América entre os dois países ibéricos. Entenderam? Maravilha. Outro fator aí foram as explorações internas. As explorações para o interior do continente ignoraram a demarcação original. E novos tratados como o de Madrid em 1750, você já vê aí muitos anos depois, né? Redefiniram as fronteiras e os limites entre as duas nações, mesmo após o fim da União Ibérica. Podemos perceber então, gente, por fim, que o Tratado de Tordesilhas foi um marco na diplomacia moderna, estabelecendo precedentes para acordos internacionais sobre territórios. E isso influenciou profundamente a formação geográfica e cultural do território brasileiro, definindo suas fronteiras e sua herança portuguesa. Interessante, não é? Agora, então, vamos o quê? Exercitar, pôr em prática aquilo que nós relembramos sobre esse aspecto, sobre esse conteúdo. E qual é a melhor forma para isso? Atividade, exercício. E eu quero que você acompanhe comigo. Vamos lá. Durante o século XV, Portugal e Espanha lideravam grandes expedições marítimas em busca de novas rotas comerciais. O descobrimento de terras ao oeste do Oceano Atlântico gerou tensões entre essas duas nações. Nesse cenário, olha o comando, o Tratado de Tordesilhas de 1494 foi assinado com o objetivo de, letra A, estabelecer livre navegação entre os continentes europeu e asiático. B, dividir as terras descobertas entre França e Inglaterra. C, definir a soberania da Igreja sobre os novos territórios. D, delimitar os espaços de conquista entre Portugal e Espanha no Novo Mundo. Letra E, criar uma união econômica entre os países ibéricos. Qual é a alternativa correta? Interessante aqui, e eu queria relembrar isso com vocês, dá muitas vezes para ir por eliminação também, viu? É claro que para fazer uma eliminação de alternativas de forma eficiente, é necessário o conhecimento do conteúdo. Mas pelo que nós aprendemos hoje, olha a letra A aí. Estabelecer livre navegação entre os continentes europeu e asiático? Já havia essa livre navegação, não é? Mas a rota do Mediterrâneo estava problemática para os europeus. Então eles foram navegar livremente pelo Atlântico. Ok? Então não precisava estabelecer essa livre navegação. Essa livre navegação pelo Atlântico já existia. Olha a letra B, dividir as terras descobertas entre França e Inglaterra. Pelo amor de Deus. França e Inglaterra nem citamos hoje, nem estão presentes inicialmente nas grandes navegações. Olha a letra C, definir a soberania da Igreja sobre os novos territórios? Não era a soberania da Igreja, era a soberania dos Estados nacionais modernos de Portugal e de Espanha. Olha a letra E, criar uma união econômica entre os países ibéricos.
Como assim uma linha divisória criar um acordo econômico? Não existe isso, né? Já percebeu, né? Que a alternativa correta, então, é a letra D. Delimitar espaços de conquista entre Portugal e Espanha no Novo Mundo. Tá vendo como, com o conhecimento do conteúdo, você consegue fazer uma eliminação de alternativas, ok? Maravilha. 2. Fica a dica, hein, gente? Após o retorno de Colombo à Europa, os reis católicos procuraram o Papa Alexandre VI para legitimar suas conquistas. A Igreja Católica, como grande autoridade da época, intermediou os interesses das coroas ibéricas por meio das bulas papais. Porém, Portugal não ficou satisfeito com as delimitações feitas inicialmente. A assinatura do Tratado de Tordesilhas pelos dois reinos foi importante porque, alternativa A, criou uma nova ordem política mundial centrada na França. Alternativa B, transferiu o poder colonial da Igreja para a Inglaterra. Alternativa C, corrigiu as bulas papais que favoreciam excessivamente a Espanha. D, proibiu a exploração de territórios na América. Letra E, favoreceu a livre navegação e o comércio com o Oriente. Qual a alternativa correta? Marca aí, fala aí. Exatamente, muito bem. Quem marcou a alternativa C, o Tratado de Tordesilhas, corrigiu as bulas papais que favoreciam excessivamente e quase que exclusivamente apenas a Espanha. Muito bem. Por fim, terceira atividade, acompanha comigo. Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao litoral da América do Sul em 1500, encontrou terras que, segundo a linha demarcatória definida pelo Tratado de Tordesilhas, estavam dentro da parte destinada a Portugal. Muitos estudiosos acreditam que os portugueses já tinham conhecimento prévio da existência dessas terras. Citei isso para vocês durante a aula de hoje. Com base nesse cenário, podemos afirmar que o Tratado de Tordesilhas foi fundamental para, letra A, o domínio espanhol sobre toda a América do Sul, B, a divisão igualitária das riquezas do Novo Mundo, C, a fundação da primeira universidade nas Américas, D, a manutenção da escravidão indígena no Brasil, E, a legitimação da posse portuguesa sobre parte do território brasileiro, do que viria a ser depois o Brasil. Qual é a alternativa correta? Muito bem. Letra E. O Tratado de Tordesilhas foi fundamental para a legitimação da posse portuguesa sobre parte desse território aqui na América, o território que viria a ser depois o Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito importante. Aprofundem-se cada vez mais sobre ele. É muito importante para a vida acadêmica de vocês, para os desafios que vêm aí pelo futuro. Então, estudem bastante, ok? E até o nosso próximo encontro, viu? Tchau!